Olá a todos, hoje vamos falar da recente declaração publicada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, chamada Dignitas Infinita, Dignidade Infinita, assinado pelo prefeito, por o cardeal Vítor Fernandes e aprovado também pelo Papa. É uma declaração sobre a dignidade da pessoa humana, muito oportuna, muito interessante, muito fundamentada, muito trabalhada. Na apresentação do texto, o cardeal Vítor Fernandes diz que todo o texto já vem do seu antecessor, demorou 5 anos a ser elaborado, teve várias revisões, ele explica muito bem tudo isso na apresentação. Quando já estava feito um primeiro esboço, o Papa Francisco pediu-lhes que fossem ampliadas as violações contra a dignidade humana a outros terrenos que, pelo visto, não estavam ali presentes, como o assunto da guerra, a pena de morte, a imigração, etc., com o qual saiu um texto extenso, relativamente extenso, tem 65 ou 66 pontos, uma introdução, uma conclusão e quatro capítulos. Então, aquilo que eu queria ressaltar, para facilitar isto, o que vou dizer, não é para esgotar a leitura do documento, mas é para facilitar ou para tornar mais apetecível ainda a leitura do documento. Eu vim-me à cabeça um par de ideias, talvez assim a modo de introdução. Por um lado, aquelas primeiras palavras da Gaudium et Spes, da Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, sobre a Igreja no mundo contemporâneo, começa mais ou menos assim: a alegria e a esperança dos homens, no fundo para recordar que aquilo que está no coração do homem, e sobretudo o próprio ser humano, o próprio homem, é o caminho da Igreja. A Igreja está interessada em tudo aquilo que possa beneficiar ou contribuir para a salvação, ou de alguma forma prejudicar ou diminuir a percepção de que cada ser humano é querido por Deus por si mesmo e tem uma dignidade infinita. Eu também me vinha à cabeça umas palavras do Papa São João Paulo II, da encíclica Evangelio Vitae, sobre o Evangelho da Vida, onde a determinada altura o Papa diz que a defesa da vida é profundamente unitária, isto é, tudo que lese a vida humana, em certo sentido, tem que ser objeto da nossa atenção. Digo isto porque no 4º capítulo, onde se apresentam um elenco de violações da dignidade da pessoa humana, depois já falaremos de alguns deles, mas é um extenso elenco, tem quase mais de 10 pontos. Vou dizer de uma forma um bocadinho provocativa, mas estão lá aquelas lesões contra a dignidade humana que são alvo de atenção naquilo que às vezes os meios de comunicação dizem que é o lado conservador da Igreja, mas também estão os outros, aqueles que muitas vezes são apresentados como bandeira de um lado mais liberal ou mais esquerdo, se é que essas categorias se pudessem aplicar na Igreja, mas digo aquilo que os meios de comunicação às vezes fazem. E, portanto, isto para dizer que a defesa da dignidade humana é profundamente unitária e a pessoa não poderia dedicar-se apenas a restringir essa preocupação pela dignidade a um tipo de lesões, não é? Se eu não consigo defender a dignidade humana, ou pelo menos não tenho essa vontade de defender a dignidade humana em tudo aquilo que a possa lesar, seja qual for a causa, eu não estou a ser completamente sincero com os princípios cristãos da defesa do ser humano. Nesse sentido, acho que vale a pena ler com atenção. Eu também, outra ideia geral que me veio à cabeça, como sabem, a dignidade da pessoa humana é considerado o princípio basilar da doutrina social da Igreja. O princípio dos princípios, depois há uma série de outros princípios, subsidiariedade, solidariedade, etc., não é? Mas este é o princípio principal, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e tem uma dignidade infinita, uma dignidade imensa, porque cada um é amado, cada ser humano é amado por si mesmo, viva nas condições que viva, tenha as condições que tenha. Se é um ser humano, é amado por Deus por si mesmo e tem toda a dignidade de um ser humano.
E dizia que quando a pessoa explica a doutrina social da Igreja, a mim parece-me que ajuda muito ir explicando por princípios, explicando o que são e depois mostrando o seu alcance. É o que faz este documento, né? Tem uns 3 primeiros capítulos para explicar, esclarecer, ilustrar, fundamentar os princípios do que é a dignidade humana e o que não é. Até tem, logo na introdução, tem os diferentes aspectos, diferentes facetas da dignidade humana, a ontológica, a moral, a social e a existencial. Todas elas estão muito bem explicadas, mas a fundamental é a ontológica. O ser humano, pelo aquilo que é, tem uma dignidade infinita. Por ser, simplesmente por ser. Claro, se porta bem, tem também uma dignidade moral, se tem uma situação social mais ou menos, tem trabalho, etc., também tem uma dignidade social, que está de acordo com a sua dignidade principal, e também se tem se tem uma vida orientada, com significado, etc., tem uma dignidade existencial, mais ou menos, não é? Isso para ajudar a entender que todas as outras expressões da dignidade se fundamentam na primeira, né? A pessoa tem sempre uma dignidade infinita, mas há situações da vida que podem prejudicar a própria percepção, a percepção de outros da sua dignidade, sempre seria errado, né? Por exemplo, o Papa, a propósito da pena de morte, que é uma das lesões, dos atentados à dignidade da pessoa humana, no final desse ponto vem a dizer uma coisa deste género, né? Se eu, até num condenado que tenha feito as piores coisas deste mundo, me detenho perante a sacralidade da sua vida, com todos os outros, pois será muito mais fácil fazê-lo, né? Será muito mais perceptível, né? Portanto, também, às vezes, a percepção de que há pessoas, aquilo que às vezes se ouve na linguagem, essa pessoa não merece viver, está bem, mas continua a ter uma dignidade infinita diante de Deus, e não sei se não somos nós a quem nos cabe o direito de dizer vamos eliminá-lo, né? Isto, portanto, os 3 primeiros capítulos procura-se fundamentar a dignidade da pessoa humana. Há algumas referências bíblicas à verdade revelada, há referências aos ensinamentos da Igreja. O Papa vai explicando que a Igreja é guardiã e promotora e anunciadora dessa dignidade da pessoa humana, nas diferentes facetas, enfim, em que ela se expõe. E depois, também, por exemplo, nesse segundo capítulo, em que fala do anúncio que a Igreja faz da dignidade da pessoa humana, explica os fundamentos apoiados na criação. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, na encarnação, que Deus fez-se homem, né? Fez um de nós, portanto, adotou a nossa natureza. O Papa São João Paulo II recordava que, em certo sentido, Deus uniu-se a cada homem com a encarnação. Está unido a cada um de nós, fez um com cada um de nós, ou quer fazer-se um com cada um de nós. E depois também o destino ao qual nós somos convidados, para o qual nós somos convidados a encaminhar-nos, o destino eterno em Deus, também fundamenta essa dignidade. Todos somos convidados, a passar a eternidade com Deus. Todos, portanto, mesmo aquela pessoa que eu detesto, ou que me parece que está a mais neste mundo, ou que seria bom que desaparecesse, pois essa pessoa está tão chamada a estar unida a Deus para sempre como eu. Portanto, tudo isto ajuda a que um cristão, mesmo às vezes vencendo simpatias, antipatias, irritações ou não irritações, ou ideias ou não ideias, se detenha sempre do terreno sagrado que é cada pessoa humana. Portanto, a fé ajuda muito a não perder a percepção do valor de cada um de nós. E um terceiro capítulo é como uma espécie de... eu, ao princípio, devo confessar, uma percepção errada que tive. O primeiro capítulo seria sobre o fundamento da verdade revelada, não é? Na Sagrada Escritura e também nos padres da Igreja. O segundo seria sobre o magistério, o que é que a Igreja ensina sobre tudo isso que recebeu da verdade revelada, e o terceiro seria, digamos, argumentos mais racionais.
Não é assim tão linear, as coisas são um bocadinho diferentes, devo ser sincero, mas pelo menos ajuda a perceber para onde vamos. E no terceiro capítulo fala-se da dignidade, fundamento dos direitos e dos deveres humanos. Em diferentes ocasiões se recorda que celebramos os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que mesmo sem ser perfeita, há lá coisas que são importantes, é uma ideia que depois, se calhar, na evolução dos tempos, isso não foi bem muito respeitado, era a ideia de que o ser humano, por si só, o seu valor, a sua dignidade não depende de alguém, seja uma pessoa ou um grupo de pessoas ou uma maioria, que o reconheça como tal. É um direito, a sua dignidade é inalienável, não depende que outros julguem que a pessoa é digna ou não. Repito, é um terreno sagrado dentro do qual nos deveríamos deter todos. O número 25, não é? Que está dentro do terceiro capítulo, no 25 e 26 refere-se às vezes à ideia de uma liberdade mal entendida que poderia modificar a ideia que se tem da dignidade humana, não é? Eu só seria livre, ou eu só seria digno se, simplificando, mas se eu puder fazer o que quero, e se sou uma pessoa que está consciente e que é livre de atuar e que não tem praticamente barreiras para a sua expressão. Diz assim: a dignidade humana não pode ser baseada sobre estándares meramente individuais, nem identificada somente com o bem-estar psicofísico do indivíduo. Ao invés disso, a defesa da dignidade do ser humano é fundada sobre exigências constitutivas da natureza humana, que não dependem nem do arbítrio individual, nem do reconhecimento social. Portanto, isso ajudaria ou ajuda a ultrapassar muitas dificuldades, quando se diz, por exemplo, que a pessoa não é digna porque está, sei lá, com umas condições de saúde mínimas e, portanto, não vale a pena viver. Este tipo de afirmações que levantam questões muito sérias e que, às vezes, as pessoas sem se darem conta, não só estão a alterar o conceito de dignidade da pessoa humana, como também o estão a colocar à mercê daquilo que outros possam considerar, e com os perigos que isso tem. Há também um ponto que para alguns será de muito agrado, que o Papa fala, de que a nossa dignidade também vem reforçada pela a nossa dimensão relacional. Não somos ilhas que fazem o que querem, temos responsabilidades para com os outros e os outros para connosco, certamente, mas isso também fundamenta a nossa dignidade e também recorda que é preciso reconhecer um antropocentrismo situado. Isto é, nós necessitamos das outras criaturas, portanto, não é a mesma coisa que a relação com os outros seres humanos, mas não podemos desligar-nos completamente e a nossa dignidade também leva-nos a comportar-nos com um certo respeito para com a criação. Estes três primeiros capítulos são muito interessantes. Repito, este terceiro capítulo sobre a importância de entender bem a liberdade, não é? Que não seja a liberdade a minha ou do outro a definir a dignidade, porque ela tem um suporte mais básico. Depois de enunciar tudo isso, o quarto capítulo é sobre, como eu dizia, as violações à dignidade da pessoa humana. Então, não vamos falar de todas as violações, nem nada que se pareça, porque já digo que são mais de 10. Tem o aborto, a eutanásia, tem a maternidade subrogada, portanto, os ventres de aluguer, tem a guerra, tem a pena de morte, tem a atenção aos migrantes, tem a violência contra as mulheres, tem a ideologia de género, etc. Não é? Tudo que são atentados à dignidade da pessoa humana. Então, qual é o interesse de todas essas atenção da leitura desses atentados? Por um lado, é um fundamento, o fundamento da dignidade e a defesa dos bens que estão aqui em causa, eu penso que estão muito bem explicadas, de uma forma sucinta e ao mesmo tempo, e este é interessante, em muitos casos,
depois de explicar porque é que está mal a posição contrária, porque é que está mal o aborto, a eutanásia, etc., termina, em muitos casos, com, digamos, argumentos positivos que mostram a beleza da defesa da dignidade da pessoa humana nessas circunstâncias. Sei lá, se eu pego, por exemplo, naquilo da pena de morte que antes já tinha dito, como eu vou aqui ler de forma explícita, são palavras do Papa, a decidida rejeição da pena de morte mostra até que ponto é possível reconhecer a inalienável dignidade de cada ser humano e admitir que tem um lugar neste mundo, já que se não o nego ao pior dos criminosos, não o negarei a ninguém. Darei a todos a possibilidade de partilhar comigo este planeta, malgrado o que nos possa separar. Este é um argumento, eu diria, pela via positiva, não é? Para que nos recordar a beleza da doutrina da Igreja quando defende a dignidade da pessoa humana em todas as circunstâncias, não é? Quando fala da guerra, por exemplo, diz que a humanidade recai frequentemente nos mesmos erros do passado. Para construir a paz é necessário sair da lógica da legitimidade da guerra. Fala também da guerra chamada justa, etc., mas a dizer que é preciso ultrapassar um bocadinho apenas esse raciocínio, porque a guerra é um mal para quase tudo, não é? Também, e a dignidade da pessoa humana às vezes pode fazer-nos parar, tomar uma decisão enfim, que põe em causa, enfim, a vida digna de tanta gente. Ou também fala do tráfico das pessoas humanas, a não discriminação da mulher, por exemplo, no caso das violências contra as mulheres. Diz assim o Papa Francisco: o amor por Maria nos deve ajudar a gerar atitudes de reconhecimento e gratidão para com a mulher, para com as nossas mães e avós, que são um baluarte na vida das nossas cidades. Quase sempre silenciosas, levam adiante a vida. É o silêncio e a força da esperança. Obrigado pelo vosso testemunho. No fundo, enfim, depois de dar muitos argumentos, mas estes argumentos assim mais, eu diria, mais positivos, não é? E que animam, também nos ajuda, repito, a sentir-nos não só agradecidos pelos ensinamentos da Igreja, mas é como que um apelo a um compromisso que nos leva a perguntar-nos: eu o que mais posso fazer para defender estes meus irmãos? No caso do aborto, por exemplo, o documento diz muitas coisas, mas recorda algo que já o Papa João Paulo II enunciou na Jornada Mundial da Juventude em Denver, nos Estados Unidos, em 1993. Não são palavras do Papa João Paulo II, mas são do Papa Francisco, mas diz assim: a aceitação do aborto na mentalidade, no costume e na própria lei é sinal eloquente de uma perigosíssima crise do senso moral que se torna sempre mais incapaz de distinguir entre o bem e o mal, mesmo quando está em jogo o direito fundamental à vida. Diante de uma tão grave situação, é preciso mais que nunca ter a coragem de encarar a verdade e de chamar as coisas pelo seu nome, sem ceder a compromissos de comunidade ou à tentação do auto-engano. Insisto, número 47, também pelo lado, aqui não é tanto pelo argumento positivo, mas é para chamar a atenção que a aceitação do aborto, ou pior ainda, quando se vê o aborto como um bem ou como um direito, é uma espécie de sinal de alarme, de dizer, bem, atenção, que a consciência das pessoas está altamente deformada. Portanto, não é só, que já seria muito, o aborto que fica, tem uma interpretação um bocadinho retorcida e que não é digna da defesa da pessoa humana, como era preciso ver o que mais está por detrás, que seria necessário, digamos, consertar. Bem, poderíamos falar de muitas coisas, já falámos de todos os outros temas, já enumerámos. Eu deixaria aqui o convite a ler o documento, também a pensar bem nos argumentos, também a forma mais positiva de os expor, porque eu penso que quase todos poderíamos conseguir uma unanimidade em que é preciso defender a dignidade de cada pessoa humana. Depois é preciso explicar como certas opções lesam essa dignidade, mesmo que na teoria a pessoa não o quisesse fazer. Não o diz o documento, mas se eu elimino todos os seres humanos que vão nascer com uma deficiência, eu estou a passar uma mensagem ultra negativa
para todas as outras pessoas que já têm uma deficiência, que não as quero cá, não é? Portanto, é preciso ver, quando defendemos algo que até pareceria, assim, por raciocínios muito superficiais, mas poderia parecer prático, é preciso ver que mensagem é que estamos a dirigir às pessoas que padecem coisas semelhantes. Eu terminaria com o último ponto, o número 66, muito bonito, do documento, que diz assim: diante de tantas violações da dignidade humana que ameaçam seriamente o futuro da humanidade, a Igreja encoraja a promoção da dignidade de cada pessoa humana, sejam quais forem as suas qualidades físicas, psíquicas, culturais, sociais e religiosas. Ela o faz com a esperança certa da força que brota do Cristo ressuscitado, que revelou plenamente a dignidade integral de todo o homem e de toda a mulher. Esta certeza torna-se apelo nas palavras do Papa Francisco. A cada pessoa deste mundo peço que não se esqueça desta sua dignidade, que ninguém tem direito de tirar-lhe.